diretor Beto está hoje é sábado, nós estamos gravando essa aula sábado para vocês. Imagine que hoje à noite, noite de sábado, Beto resolva sair para se divertir. Beto diga, não, eu quero fazer uma balada legal, eu quero fazer uma balada lounge, eu quero fazer uma balada divertida. E Beto resolve que vai para o bate-papo. Giovanni, o que é o bate-papo? Bate-papo é um barzinho que tem aqui, depois do estádio do Arruda, como quem vai para a bomba do Emetério. Se um dia você que não é de Recife vier visitar a nossa capital, a capital pernambucana, existem 3 locais de diversão do Recife que você não pode deixar de conhecer. Você deve ir no bate-papo da bomba do Emetério, você deve ir no Mustang da Boa Vista e você deve ir no 100% Brasil da Avenida Imperial, que são os 3 locais que quando o Beto chega, a banda para de tanto que ele frequenta. A banda está lá, opa, parou, o senhor Beto está adentrando no Recife, mesinha do senhor Beto. Aí Beto vai lá pro bate-papo na bomba do Emetério. Fica tomando fica comendo lá um quitute, uma sardinha coqueiro, tomando uma cerveja polar, uma cerveja skin carioca. Daqui a pouco eu tô cheio de processo aqui, citando essas marcas todas. Dá 2h30 para 3 horas da manhã, Beto resolve ir embora para casa. Mas tá liso. Não tem dinheiro para pedir o Uber mais. Não tem dinheiro para pegar o Bacurau, que é o ônibus da madrugada. A grana que ele tinha, ele gastou no bar. Qual é a solução? Beto vai andando para casa. Beto vai lá, 3 horas da manhã, com essa cara de poucos amigos que ele tem, tira a camisa, bota a camisa aqui no ombro. Vocês não conhecem Beto, depois entra aí, Beto Alves Zero no Instagram, vocês vão ver a figura. Ele anda com as roupas lá Justin Bieber, que é a calça lá no meio da bunda, aparecendo a cueca. E tem umas bermudas que é lá, não sei que diabo é que ele bota a bermuda no meio da bunda. Aí tá arrastando os pés com essa cara de malucagem. Tá lá Beto andando em plena Avenida Beira Canal aqui do Recife, 4 horas da manhã, camisa no ombro, aquelas bermudas caindo, arrastando os pés, com cara de poucos amigos. De repente Beto vê passando uma viatura da Polícia Militar no sentido oposto. Beto vai nesse sentido e a viatura da Polícia Militar passa no sentido oposto. Beto vê a viatura da polícia e resolve correr. Beto olha para a viatura da polícia, tem policiofobia e sai lavrado, sai correndo, capa o gato, pinota. Guarnição policial vê um cara, numa situação dessa, 4 horas da manhã, correndo ao avistar a viatura, o que é que os policiais fazem? Ligam o giroflex, dão a volta lá na frente e desembarca e já desce capturando Beto. Já desce segurando Beto, algemando Beto e levando Beto para a central de flagrante. 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, o telefone toca. É Beto na delegacia. PGG, eu estou preso. Venha me soltar. Me ajude. Só vou soltar porque tem gravação amanhã aqui no Jus 21, senão não tem quem grave. Quando eu chegar lá, o que é que a gente vai ter que argumentar para liberar Beto? Que não tem crime. Por que não tem crime? Tem conduta? Tem. A conduta foi que ele correu ao avistar a polícia. Tem resultado? Tem. O trabalho policial teve que ser empregado para ele ser capturado. Tem nexo de causalidade? Tem. Mas cadê a tipificação? Cadê a previsão normativa da conduta? Onde é que na letra da lei está dizendo que é crime correr ao avistar uma viatura policial? Em canto nenhum. Não, professor, mas espere aí. Tem o crime de desobediência tipificado no Código Penal. Está lá no artigo 330. Ok. Desobediência é não acatar uma ordem lícita emanada da autoridade. No exemplo que eu dei, mesmo que em tom de pilhéria, mas agora falando sério, sem brincadeira, no exemplo que eu dei, não tem ordem lícita da autoridade. O que teve foi, a viatura policial ia passando de um lado, Beto viu a viatura e resolveu correr. Correr por quê? E eu sei lá. Policiofobia, viaturofobia. Ele olhou e disse, não, eu vou correr. Não teve um menino aqui em Pernambuco que tiver a brilhante ideia, brilhante entre aspas, de se vestir que nem os personagens de La Casa de Papel e ir pro cotel? Fazer o quê? Foram presos. Casa caiu pro lado deles. Beto pode ter a brilhante ideia de 4 horas da manhã ver uma viatura de polícia e dar lavrando. Fugir. Há uma conduta, há um resultado, há um nexo de causalidade, mas não há um tipo em sentido estrito.
Não há uma previsão normativa para essa conduta. Se eu não tenho tipo em sentido estrito, eu não consigo satisfazer esse quarto elemento constitutivo do fato típico. Logo, não tem crime. Deixa eu lhe dar um exemplo agora, sem tom de brincadeira, para matar essa história aqui, para resumir esse contexto. Imagina só que eu estou manobrando o carro no prédio onde eu resido. E por uma imprudência, por um descuido, eu acabo me chocando com o veículo do vizinho e produzindo um dano no veículo do vizinho. Aí o vizinho chega e diz, não, você cometeu o crime. Diz, não, crime eu não cometi. Eu tinha uma conduta, gerei um resultado dentro do nexo de causalidade, mas não há previsão na letra da lei, não há tipo em sentido estrito prevendo dano culposo. O crime de dano que está tipificado na lei é apenas o dano doloso. Não há previsão de dano culposo no texto normativo. Repararam o detalhe? Então, se você não tem a definição da conduta ou do resultado, e a depender da situação, às vezes é necessária a definição da conduta e cumulativamente do resultado. Se você não tem essa definição, se você não tem essa previsão em sentido estrito na letra da lei, nós não temos fato típico. Por quê? Porque faltaria esse quarto elemento. Tranquilo? O quinto elemento constitutivo do fato típico é o elemento subjetivo. O que é o elemento subjetivo? Também chamado de elemento volitivo. É o dolo e a culpa. Para que eu tenha um fato típico e, por última análise, para que eu tenha um crime, é indispensável que eu consiga identificar, carreado a conduta do agente, ou o dolo ou a culpa. Se você não consegue identificar nem dolo, nem tampouco culpa, esqueça, não haverá fato típico. De novo, se você não consegue identificar nem dolo, nem culpa, você não tem fato típico. Aqui eu preciso pedir um voto de confiança de vocês. Por óbvio, na nossa próxima aula, nós iremos tratar do artigo 18 do Código Penal, onde nós discutiremos de forma mais aprofundada, mais adensada acerca do dolo, acerca da culpa. Nós vamos falar de culpa própria, culpa imprópria, dolo direto, dolo eventual, dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau, crimes pré-dolosos. Isso ficará para a nossa próxima aula, para eu não misturar os assuntos nesse momento. Aqui eu preciso apenas que vocês se liguem nesse detalhe, eu preciso apenas que vocês se liguem nesse PREPS. O dolo e a culpa para fins da prova da primeira fase do 26º Exame Unificado são elementos volitivos constitutivos do fato típico. Se você abstrai o dolo ou a culpa, você abstrai em última análise o fato típico. Tem gente que diz, mas como seria uma situação onde eu não teria nem dolo nem culpa? Por exemplo, nos atos reflexos. Imaginemos que eu estivesse com uma criança nas mãos e acontecesse uma explosão, sei lá, um transformador estourou, um cão bravio latiu próximo a mim, um raio caiu próximo ao local e no susto, por ato reflexo, eu acabo soltando a criança cai, quebra o pescoço e morre. Houve uma conduta da minha parte? Sim, eu soltei a criança. Essa conduta gerou um resultado? Sim, a criança morreu. Há um nexo de causalidade entre conduta e resultado? Sim. Qual é o nexo de causalidade dentro da teoria da equivalência dos antecedentes causais? Aquela criança só morreu porque eu deixei que ela caísse dos meus braços. Então tenho conduta, resultado, nexo de causalidade. Eu tenho previsão normativa para esta conduta ou para este resultado? Sim, está lá no artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Mas eu não tenho como reconhecer o fato típico por ausência de dolo ou de culpa. Não houve dolo da minha parte, nem direto nem eventual. Não há elemento caracterizador de culpa, imperícia, imprudência ou negligência. O que houve foi um ato reflexo derivado de uma situação susto. É um ato reflexo, derivado de uma situação sobre a qual eu não tinha controle, derivado de uma situação onde não há nem dolo nem culpa, que desnatura o fato típico. Pegaram o bizu? Um outro exemplo. Há algum tempo me apresentaram uma situação
Me pediram, na verdade, apresentar não, me pediram uma opinião, um ex-aluno, sobre uma situação onde ele estava militando, onde ele estava oficiando como advogado, e o caso foi mais ou menos o seguinte: o indivíduo era motorista de ônibus há mais de 20 anos, esse fato aconteceu na região metropolitana do Recife. O cara conduzia veículo coletivo há mais de 20 anos. E num determinado dia, o motorista vinha guiando o BRT aqui no Recife, dentro da faixa exclusiva de rolamento do BRT, e numa grande avenida chamada Avenida Caxangá, que tem uma faixa ali que é só para o ônibus. Tem a faixa do BRT, mas só pode rodar esse tipo de ônibus nessa faixa. E para resumir a história, um motoqueiro, para se livrar do trânsito de forma desatenta, o motoqueiro invadiu a faixa do BRT, mesmo na hora que o ônibus ia chegando. O motorista do ônibus pisou no freio, mas não deu tempo do veículo parar. Bateu no motociclista e o pneu do BRT passou por cima da cabeça do motociclista, estourou a cabeça na hora e, por óbvio, ele morreu na hora. E aí foi feita a apuração que o motorista do ônibus estava dentro do limite de velocidade, usando todas as regras de direção defensiva, agindo com toda a prudência do mundo. E a discussão que se levantou foi: esse motorista cometeu crime? Tem conduta? Tem. O motorista guiando o veículo não conseguiu parar e atropelou alguém. Tem resultado? Tem. Formal e material. O motociclista morreu. Tem nexo de causalidade? Tem. O motociclista só morreu porque foi atropelado pelo ônibus conduzido pelo motorista. Existe previsão normativa? Existe. Matar alguém. Mas não há crime nesse contexto. Por quê? Cadê o dolo ou a culpa? Cadê o elemento volitivo? Cadê o elemento subjetivo que deve estar obrigatoriamente carreado ao tipo? Não existe. Não tem nem dolo nem culpa. Eu não consigo identificar os elementos caracterizadores do dolo, e frise a negativa das minhas palavras, crianças, eu não consigo caracterizar os elementos do dolo, seja direto ou eventual, e eu não consigo caracterizar os elementos da culpa. Não há imperícia, não há imprudência, não há negligência. Então não tem dolo nem culpa, não tem fato típico. Pegaram a ideia? E para finalizar os elementos constitutivos do fato típico, o sexto e último elemento, segundo o entendimento do STF e do STJ, conforme explicamos no começo da aula de hoje, é a relevância jurídica social. E aí, para eu lhe explicar, eu vou ter que fazer um link com o que nós comentamos na aula anterior, com o que nós comentamos, salvo o melhor juízo, no segundo bloco da aula passada, onde eu disse: lembre-se, hoje é necessário que se observe a possibilidade ou não de aplicação do princípio da insignificância ou criminalidade de bagatela. Recordam? Nós batemos muito nessa tecla na aula anterior. Por quê? Porque existem certas situações que produzem efeitos tão ínfimos, existem certas situações que produzem efeitos tão pequenos, tão reles à coletividade e ao ordenamento jurídico, que não justificam a aplicação do direito penal na sua tutela. Visto que, por tudo aquilo que nós conversamos na aula passada, visto que o direito penal é a última ratio, visto que o direito penal é a última linha de defesa da coletividade, visto que o direito penal sempre deve prezar pela intervenção mínima, visto que o direito penal é excepcional por essência quanto à sua aplicação, ou seja, se nós na aula passada discutimos que quanto menos o direito penal for utilizado como mecanismo de controle social, mais eficiente ele tende a ser, é inequívoco que nós tenhamos a preocupação de sempre observar se seria possível ou não aplicar o princípio da insignificância. Falamos abertamente sobre isso aqui na aula anterior. Se eu reconheço que a relevância da situação é ínfima, eu reconheço a insignificância e não me utilizo do direito penal. Se você lembrar, inclusive, eu bati várias vezes na seguinte tecla: o reconhecimento da insignificância, no caso concreto, afasta o crime por suscitar a tipicidade material da conduta. Lembra disso? Eu acho que vocês até anotaram aqui no seu bloco de notas virtual, aqui no JUS 21. O reconhecimento da insignificância afasta o crime por suscitar a tipicidade material da conduta. É com base em toda essa lógica supralegal, toda essa lógica jurisprudencial,
que hoje entende-se que esta análise da relevância jurídica social seria o sexto elemento constitutivo do fato típico. Eu só vou ter fato típico se eu chegar à conclusão que não é possível a aplicação da insignificância. De novo, eu só terei fato típico caso eu chegue à conclusão que não é possível a aplicação do princípio da insignificância. Se eu entendo que a situação é ínfima, que a situação é reles, que a situação é pequena, eu serei obrigado a reconhecer a insignificância e, por consequência, eu desnaturo o fato típico. Essa é a análise da relevância jurídica social. Só um detalhe, tá? Quando eu falo, se eu entendo pela aplicação do princípio da insignificância, eu desnaturo o fato típico, presume-se que eu sou capaz de identificar na casuística analisada os 4 vetores elencados pelo STF ao reconhecimento da insignificância. De novo, se eu estou dizendo que a situação deve ser observada à luz do princípio da insignificância, se eu estou dizendo que a situação não possui relevância jurídica social e que por isso eu excluo o fato típico e em última análise eu excluo o crime, presumir-se-á que eu sou capaz de identificar na casuística que a FGV me apresentou os 4 elementos constitutivos ou os 4 vetores da insignificância elencados pelo STF. Sei que comentei a aula passada, mas vamos relembrar? Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica produzida. Caso você ainda não tenha decorado isso, por favor, decore. Ah, PLGG, eu não gosto de decorar, não. Decorar é ruim, eu sei. Mas para a realidade da sua primeira fase, infelizmente, alguns elementos precisam ser memorizados. E nós estamos diante de um deles. O reconhecimento da insignificância demanda da presença cumulativa, ou seja, ao mesmo tempo, de 4 vetores. Quem diz isso é o Supremo. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica produzida. É o famoso MARI que nós comentamos na aula passada. MARI, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica produzida. Beleza? Se você, ao final desta análise, identificou conduta, resultado, deixa em tela, Beto, nexo de causalidade, previsão normativa, elemento subjetivo e relevância jurídica social, você identificou os 6 elementos indissociáveis ao fato típico. Tranquilo. Eu identifiquei o primeiro substrato do crime. Puxa para cá, Beto, por favor. Eu identifiquei o primeiro substrato do crime. Mas faltam 2. Crime é fato típico, primeiro substrato. Antijurídico ou ilícito, segundo substrato. Culpável, o terceiro substrato. Lembra que eu lhe disse que essa análise é progressiva? Primeiro eu vou exaurir o fato típico. Tem fato típico? Tem. Vamos dar um segundo passo agora. Se eu tenho fato típico, eu vou em busca da antijuridicidade, eu vou em busca da ilicitude. E aqui eu preciso abrir um parêntese importantíssimo para vocês. Existe uma grande discussão doutrinária de como deveria ser feito, arguído, pensado essa transição entre o fato típico e a análise da antijuridicidade ou ilicitude. E, em que pese o tema não ser consolidado na doutrina, existem pontos de divergência, mas para a realidade da sua prova de primeira fase, do 26º Exame Unificado, eu recomendo que você siga o posicionamento que me parece ser o majoritário. Não é uníssono, não é único, mas tende a ser o majoritário na doutrina e na jurisprudência, que é o posicionamento segundo a qual a relação, a transição entre o fato típico e a ilicitude, o primeiro e o segundo substrato do crime,
ele se pauta pela teoria da indiciariedade. Vou dizer de novo o nome da teoria e não se preocupe, depois a gente aperta a tecla SAP e traduz em bom português. A transição da análise do fato típico para a antijuridicidade ou ilicitude, ela deve ser observada, ela deve ser feita com base na chamada teoria da indiciariedade, também conhecida como teoria da ratio cognoscente. O que é isso, PRG? Que porra é a teoria da indiciariedade? Para nós entendermos isso, antes eu preciso abrir um parêntese e explicar para vocês conceitualmente o que é antijuridicidade. O que é que você busca quando você está analisando a antijuridicidade? De forma bem remosa, de forma bem rasteira, de forma bem simples. A antijuridicidade é a contradição entre a intention legis, a intenção geral de prevenção da lei penal e a conduta do agente. Quando você diz que há uma antijuridicidade, no caso concreto, ou uma ilicitude, e prefixo negação, a negação da licitude, você está dizendo que há uma notória contradição entre aquela ideia de prevenção geral da norma e a conduta praticada pelo agente delituoso. Você está dizendo que o que o indivíduo fez ou deixou de fazer vai de encontro àquilo que de forma geral a lei penal deseja. Vixe, rapaz, olha, vou mentir para você não vou mentir para lhe agradar não, mas eu não entendi, foi porra nenhuma. Eu fiz o Biafra, voei, mas voei legal. Tem como apertar a tecla SAP e traduzir isso em bom português? Tem, só se for agora. E para traduzir isso em bom português, eu vou pedir a sua ajuda, moça, que me assiste agora pelo JUS 21, em qualquer lugar desse país. É você que está me vendo agora. Você, mulher, que tem o seu boyzinho, que tem o seu namorado, o seu boy magia, o seu cobertor de orelha, o seu love, o seu mozão. Você, mulher, que já está namorando com a criatura 5, 6 anos. O caba vive na sua casa, todo mundo conhece vocês. E em falar em casamento que é bom nada. Você só vê suas amigas seguindo Insta de noivinha, de docinho de casamento, de vestido de noiva, e você que quer casar, a criatura não decide, não pede, você já está para esgoelar o casamento, não vai me pedir em casamento não, rapaz, vai me enrolar mais quantos anos? Então o exemplo vai ser para você, mulher, que está nessa situação. Veja, você tem o seu boy, você tem o seu namorado, você aguenta as encrencas dele, você aguenta o mau humor dele. Porque o povo tem, não, quem tem mau humor é mulher. Meu amigo, quando o homem bota para ter mau humor, é 10 vezes pior do que mulher na TPM. Mulher tem TPM, homem tem PD. Já é PD, PGG, é possessão demoníaca. Porque, olhe, tem umas criaturas, eu mesmo sou assim, tem dia que eu não me aguento. Eu moro só e às vezes eu quero fugir de casa, porque nem eu me aguento. Pense. Bem, você que aguenta o boy, você que aguenta as indiciocrasias. Falei chique agora, Beto, indiciocrasia. Você que aguenta as indiciocrasias dele e tal. Você quer ele conversando sozinho num bar com a outra mulher? Me diga. Se você, moça que me assiste agora, passa e vê o seu namorado de 5, 6 anos numa mesa de bar, numa cafeteria, num restaurante, sozinho, frente a frente, conversando com outra mulher, você vai achar bom? Não vai. Você vai ficar puta? Vai. Esse cabo arrumou um problema, arrumou. E ela também, que está conversando com o seu boy. Concorda? Por quê? Porque você tem uma ideia geral de prevenção do relacionamento. Acompanhe esse raciocínio. Você tem uma ideia geral de prevenção do seu relacionamento. Você não está há 5 anos aguentando a porra do teu namorado para ele estar de conversinha com outro em cafeteria, não. Se essa criatura quer conversar com a mulher, que seja com você. Se ele quer curtir foto de mulher, que curta as suas. Se ele quer, por exemplo, nessa aqui, velho, presta atenção no serviço, rapaz. Se ele quer, por exemplo, tá aí conversando, rindo, se abrindo para alguém, que se abra para você. Ele é seu boy.
Então você vai ficar puta. Que porra nenhuma de seu namorado estar conversando com outra mulher em cafeteria sozinho, que é que não lhe levou? Você concorda que essa conduta vai de encontro? Ela é uma negação da ideia geral de preservação do seu relacionamento? Concorda? Pois bem, se fosse no direito penal, essa conduta dele seria antijurídica, seria ilícita. O direito penal tem uma ideia geral de preservação de bens jurídicos que foram colocados sob sua alçada de proteção. Quando a minha conduta gera um risco à preservação desses bens jurídicos, a minha conduta é antijurídica, é ilícita. Eu estou negando, eu estou indo de encontro a essa necessidade de preservação geral. Então, por exemplo, se eu saco uma arma e atiro para matar alguém, em tese, a minha conduta é antijurídica. Porque a vida é um bem jurídico que o direito penal se dispôs a preservar. Se eu atento contra a vida, eu estou atentando contra bens que o direito penal quer manter ilibados. A minha conduta é antijurídica. Mas continua raciocinando comigo aqui nessa câmera, Beto, de novo, pela segunda vez em menos de 2 minutos, tá com a porra. Diabo, presta atenção no silêncio, Roberto. Puxa aqui para essa câmera. Agora, você, mulher, o exemplo continua com você. Você, mulher que me assiste agora, vamos que você se aproxime do boy na cafeteria conversando com a criatura. Você chega sorrateiramente, parecendo os ninjas daqueles filmes antigos que passavam na sessão ninja da Bandeirantes, segunda-feira de noite. Você se aproxima sorrateiramente. Porque você quer saber se tá puta, você vai esganar o cara, você vai esganar aquela mulher, você vai fechar, você vai rodar o barraco, você vai decretar feriado, que porra é essa, como é que pode? O seu boizinho, quando você se aproxima, sem ele ver e sem ela ver, você escuta a conversa. Você quer matar os dois, você tá possessa, aí você escuta a conversa. Ele está conversando com ela, que é dona da maior empresa de organização de casamento da sua cidade, e ele está contratando uma festa surpresa para lhe pedir em casamento. Você olha e ele está em cima da mesa já com a aliança que ele comprou. E você escuta ele falar a seguinte frase: é porque ela é a mulher da minha vida. Eu não vivo sem ela. Ela é a razão da minha existência. E eu quero que o nosso casamento seja lindo. Eu quero que ela entre com um vestido valentino, com um voal parecendo da princesa que casou agora lá. Nossa lua de mel vai começar por Fernando de Noronha e vai terminar por Paris. Ela vai escolher tudo o que ela quiser, que vai ser o casamento dos sonhos. Você que vinha no ímpeto de matar um, vai parar e vai ver que é amorzinho. Por quê? Porque em tese ele está conversando com uma mulher num bar sozinho, vai de encontro à ideia geral de preservação do seu relacionamento. Você não quer que isso aconteça. Mas se ele sentou para conversar, para comprar seu anel de brilhantes, para lhe pedir em casamento, para organizar sua festa, ainda quer lhe levar em lua de mel para Fernando Noronha em Paris, ele pode? Pode. Porque aí é razoável. Porque aí a conduta dele não vai ofender o relacionamento de vocês. Na verdade, é uma conduta que vai preservar mais ainda o relacionamento. Nesse caso, a conduta que inicialmente poderia ser antijurídica vai ter a antijuridicidade excluída. Traga isso para o direito penal, é a mesma lógica. Eu estou quieto, na minha, sem bulir com ninguém. De repente uma criatura abre essa porta e avança para me matar. Uma criatura abre essa porta e vem com estrovenga, com a foice, tipo Silent Hill, me matar. Para não ser morto, eu saco a arma e atiro nele. E quem tomba em óbito é ele. Em que pese genericamente matar os outros ofenda a ideia geral de preservação dos bens jurídicos colocados sob tutela do direito penal, você percebe que, nesse caso, essa eventual antijuridicidade foi excluída. Foi excluída porque houve a manifestação de um excludente de ilicitude, a saber, a legítima defesa. Eu estou matando para não morrer. Ao agir desta forma, eu continuo preservando bens jurídicos que o direito penal chamou para tutelar. Eu estou matando para preservar a minha vida. Então, uma
uma situação que originariamente poderia ir de encontro à ideia geral de preservação que o direito penal tem, uma situação que originariamente seria antijurídica, a depender da casuística, pode ter essa antijuridicidade excluída. Claro, isso a grosso modo, isso de uma forma bem rasteira, de uma forma bem simples, porque o nosso objetivo é que você mate a questão na primeira fase do exame de ordem. Mas essa é a ideia da antijuridicidade. Feche esse parêntese. Aí você me pergunta, eu entendi o que é antijuridicidade, mas como é que eu faço essa relação entre o primeiro e o segundo substrato do crime? Como é que eu faço essa relação entre o fato típico e a antijuridicidade usando a teoria da ratio cognoscendi, usando a teoria da indiciariedade? Tem um bizu para você nunca mais esquecer isso. Só que o meu diretor Beto está me sinalizando que nosso tempo por hoje chegou ao final. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar essa explicação como cenas dos nossos próximos capítulos. Na nossa próxima aula a gente dá a explicação sobre isso, fala dos excludentes de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, e também da culpabilidade e seus elementos constitutivos, imputabilidade penal, potencial consciência da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa. Mas tudo isso fica para a nossa terceira aula do nosso curso de penal para a primeira fase do 26º Exame Unificado. Beleza, crianças? Por hoje nós vamos ficando por aqui. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço. Despedir aqui da galera do Instagram. Valeu, já. Cansou o braço? Cansei, não, tá malhado. Deixa eu virar para cá. Pronto, galera. Vocês aí do Instagram acompanharam um pedacinho, o quarto bloco da nossa aula aqui, do nosso curso de primeira fase para o 26º Exame Unificado. Curso de primeira fase que está disponível aí no www.jus21.com.br. Beleza, crianças? Cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.